Olá, pessoal. Boa tarde a todas e todos. A ideia nossa é fazer uma live para que possamos falar um pouco sobre a remuneração dos servidores públicos durante a crise do coronavírus. A gente já está em contato com o outro escritório parceiro que vai falar com a gente. E olha ele aí. Boa tarde. Como é que vai, Boa Elias? tarde. Tudo bom, querido? Tudo bem contigo? Graças a Deus. Então, tá ótimo. Hoje, para quem tá entrando agora, a gente organizou essa live para poder falar um pouco sobre a remuneração dos servidores públicos nessa época de pandemia, nessa época do coronavírus. E é uma iniciativa do escritório do Dr. Francis. Mas antes de passar para ele, que é o anfitrião, eu gostaria de falar um pouco sobre ele. Francis, ele se formou em 1990 na Federal do Rio Grande do Sul e desde então tem dedicado sua carreira ao enfrentamento de matérias sobre servidores públicos, trabalhadores, com uma atuação muito firme em sindicatos, organizações de trabalhadores e servidores públicos. Ele é pós-graduado em Justiça Constitucional na Espanha e teve a honra de ser o coordenador do Coletivo Nacional de Advogados de Servidores Públicos por 8 anos. Então, de forma bem simples, esse é o currículo do amigo. Elias, muito obrigado. Deixa eu retribuir a gentileza. Então, o Elias foi um amigo conhecido há pouco tempo. Foi uma gratíssima surpresa. Temos parceria no atendimento à DUFG Goiás, atendendo os professores em especial. O Elias é formado e com mestrado na UFG, tem especialização também pela Universidade Cândido Mendes, é um colega que tem demonstrado conhecimento e, mais do que tudo, um interesse inesgotável pelo assunto do servidor público. Portanto, para mim é uma satisfação estar contigo, Elias, conversando e tentando tirar algumas dúvidas nesses dias de hoje, que são várias as dúvidas, né, em que prepondera a insegurança. Então, muito obrigado pela tua participação na nossa live. Eu que agradeço o convite, amigo. Você está pensando em... Então, quando nos foi provocado esse assunto, nós imediatamente pensamos em alguns aspectos que são, digamos, mais recorrentes, ou as dúvidas mais recorrentes, né? Que nós temos atualmente dois principais pontos para debater entre nós, que eu gostaria de ouvir a tua opinião também, ouvir eventualmente algumas dúvidas. E a primeira delas é a Instrução Normativa número 28, que o governo federal editou, e ela se destina exclusivamente aos servidores federais, vamos deixar isso bem claro, em que ela retira o pagamento de adicionais ocupacionais, como os adicionais de insalubridade, traz algumas alterações nas férias. Então, nós gostaríamos de tratar desse assunto, em especial o contexto que ele surge, né, em meio a essa pandemia. Qual o papel das universidades e institutos com relação ao controle da frequência dos seus professores e do controle das atividades prestadas, se é que cabe algum controle. Falaremos também sobre auxílio transporte, o impacto eventual em adicionais noturnos, e são coisas que foram afetadas pela mudança da forma de trabalho. A pandemia e o isolamento não são férias. É uma forma diferente de trabalhar. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Perdão, pois não. Que isso? Eu acho que a gente vive hoje uma sociedade que já é a sociedade do futuro, né? Apesar de que a gente não tem distanciamento histórico, o distanciamento necessário para saber o que está acontecendo e o que vai acontecer. Uhum. Eu acho que, preliminarmente, assim, a termos de contextualização do que está acontecendo, eu vou evitar falar sobre questões de saúde, porque não são a nossa área, e já destacar que o próprio site do Planalto, ele separou uma parte
só sobre o Covid-19. Então, a maioria das disciplinas legais, medidas provisórias, já está separado lá. Quem quiser aprofundar também tem esse acesso, mas me parece que 3 diplomas, eles são fundamentais para que a gente possa entender o que está acontecendo. Nesse contexto, na minha percepção, o decreto legislativo número 6 de 2020, que ele atende àquela mensagem do presidente de março e ele disciplina que não vai precisar mais atingir os resultados fiscais, dar outras providências, mas fixa até 31 de dezembro de 2020 os efeitos da calamidade pública. Outro diploma que me parece muito importante, fundamental, inclusive para a gente discutir a questão dos servidores públicos federais, estaduais, municipais, é a Lei 13.979 de 2020, que ela, além de dispor sobre as medidas para o próprio enfrentamento do coronavírus, ela traz algumas especificidades. Nos interessa mais detidamente aquilo que está nos parágrafos 3º e 4º do artigo 3º desse diploma, que diz que os afastamentos que são decorrentes da sujeição imposta pela legislação do combate à pandemia, ele se equipara à falta justificada. E nesse contexto, o próprio artigo 44 da Lei 8.112 de 90, ele também traz isso, que o afastamento decorrente da pandemia é uma falta justificada. E ainda nesse contexto desses 2 diplomas, me parece relevante falar um pouco sobre a IN19, que ela veio em março de 2020, e ela delegou aos dirigentes das instituições federais de ensino superior o dever e o poder de assegurar e preservar o funcionamento dos serviços considerados essenciais ou estratégicos. E nesse contexto é que me parece que todos os dirigentes como que se darão essas formas de enfrentamento, como será o trabalho, mas mais que isso, deverá observar todas as medidas necessárias e cabíveis para a segurança dos servidores públicos. Então, me parece que, assim, de uma forma bem rápida, própria para esse tipo de debate, esses são os 3 diplomas que devem nortear o que a gente tem a dizer hoje. Claro. O que lhe parece? Não, eu acho que isso está bem pautado e eu acho que se nós tivermos ocasião também e tempo para isso, nós também trocarmos algumas impressões sobre o recente projeto de lei complementar que trata do congelamento dos salários e que impacto isso terá na remuneração de servidores federais, estaduais e municipais. Eu sempre gosto de iniciar qualquer conversa em que vamos tratar de servidores públicos, lembrando o óbvio, nós não estamos tratando apenas de pessoas, nós estamos tratando do serviço público. Nós estamos tratando de um papel fundamental do Estado. E a pandemia veio escancarar o que já era o óbvio. A importância do serviço público para o Brasil, para qualquer país do mundo, isso está escancarado agora. Então, quando a gente está falando da remuneração do servidor público, a gente está tratando também da qualidade do serviço público que se quer. E as coisas são indissociáveis. Então, quando nós falamos progressão, remuneração, garantia de direito, não é apenas uma conversa corporativa, mas é uma conversa de valorização do serviço que o brasileiro precisa. Então, essa introdução acho que é importante a gente ter bem claro para tentar desmistificar um pouquinho que isso é apenas um debate de uma classe de trabalhador. É muito mais que isso. Mas vamos começar, Elias. Quem sabe nos dá a tua visão, assim, até onde as universidades têm autonomia para tratar desses assuntos, da manutenção dos adicionais, e até onde elas podem contribuir ou até onde elas estão de mãos atadas por conta das orientações que vêm de cima. O que tu acha disso? Assim, de uma forma geral, ainda nessa contextualização do óbvio que o colega disse, eu me lembro muito de uma fala que o reitor da Federal aqui de Goiás, o professor Edivar, ele em um consune desse da vida, eu não me lembro qual reunião, ele estava dizendo do medo da fuga de cérebros. Porque quando o serviço público ele deixa de ser interessante, aquelas pessoas que são extremamente capacitadas e
E por mais que se tente dizer que não, o serviço público é muito bem qualificado. Você vê em quase todas as instâncias pessoas com mestrados, doutorados, nas universidades nem se fala. E ele estava dizendo da preocupação dele que as pessoas, como deixam de ter uma certa previsibilidade, um certo ajuste de carreira, ele vê uma oportunidade melhor no estrangeiro. E se a gente fizer um paralelo, hoje o dólar está 5 para 1. Um professor que ganha 10 mil reais no Brasil, por exemplo, ele ganha 2 mil dólares. Ganha 5 mil, ganha $1.000. Então, às vezes, por mais que em termos lineares não pareça tanta diferença, se a gente fizer as conversões, é uma diferença brutal. Mas com relação à autonomia universitária, eu sou um apaixonado. Eu acredito que o 207 da Constituição ele ainda tá vigente. E me parece que não tem ninguém melhor do que a universidade para dizer o que ela está fazendo. E, nesse sentido, ela que tem o poder de regulamentar quais são e como são os serviços essenciais. E lembrando que dentro da universidade, a universidade vem disso, né, de um universo de possibilidades. A gente tem professores na química fabricando álcool, fabricando reagentes para poder fazer testes, pesquisando como fazê-los. Você pega na biologia, na medicina, pessoas fazendo exames, enfim, tem uma gama imensa de trabalhadores e trabalhadoras, servidores e servidores públicos envolvidos na linha de frente, diretamente nessa luta. E eu gostaria de ouvir de ti qual que é a sua percepção nesse contexto sobre as restrições, especificamente que a IN 28 trouxe para os serviços extraordinários, um pouco sobre o auxílio transporte e os adicionais ocupacionais, salubridade, periculosidade, gratificação de raio-x. O que lhe parece esses pontos? Bom, Elias, eu acho que nós estamos vendo uma coisa que já é muito comum, em que se baixa uma orientação, uma instrução normativa, pretendendo que ela se aplique a toda e qualquer situação. E usando a tua expressão, é um universo de realidades, a universidade e os institutos federais, essa é a instrução normativa que determina o corte, ela ignora justamente a diversidade de situações que existem. E ela ignora, sobretudo, no ensino superior e técnico, o tripé do ensino, da pesquisa e da extensão. O fato de uma universidade ou do instituto estarem com as aulas suspensas, presenciais apenas, suspensas, não é sinônimo de que as pessoas estão em casa sem fazer absolutamente nada. E também não é sinônimo de que as pessoas e os professores e técnicos estejam também comparecendo aos seus laboratórios, cuidando dos animais da pesquisa, estabelecendo contatos com agentes insalubres, penosos ou radioativos. E essas situações que, embora sejam em parte presenciais, não 100% presenciais, porque as aulas de fato estão suspensas, elas por si só justificam que a gente dê um olhar diferente para isso. E aí me parece que é o principal erro dessa instrução normativa, quando ela determina que todo mundo que está em trabalho remoto, sem exceção, sem percentual, sem forma de mensurar, mas todo mundo que está em trabalho remoto vai perder o adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade. Então, fazendo o gancho com o que tu disseste no início, se um professor, quando sai de férias, mantém o pagamento do adicional de insalubridade, se a professora, na licença maternidade, já tem jurisprudência dizendo que preserva também o adicional de periculosidade ou de insalubridade, essa manutenção ela decorre de um fato, da presunção de que essas licenças e esses afastamentos são efetivo exercício. Ora, a pandemia tem essa mesma presunção. O afastamento do trabalho por conta de uma calamidade tem a mesma presunção. Por quê? Porque a ausência não decorre de vontade. Se nós estivéssemos numa situação sem pandemia, sem essa tragédia sanitária que vivemos, essa instrução normativa sequer existiria, não haveria necessidade alguma dela. Porque o professor não trabalhou de noite, ele não ganhou adicional. O servidor não foi para o laboratório, ele não ganharia.
A questão não é se ele vai, se ele não vai, mas é por que ele foi e por que ele não foi. Tá? E essa é a discussão que se tenta fazer. O governo já deixou claro que vai cortar os adicionais. Tá? Há uma insegurança muito grande sobre como isso será feito em relação aos servidores que mantêm ainda contatos e que não, embora não tenham mais aulas presenciais, seguem tendo atividades presenciais nas universidades. Como é que a universidade vai cortar um pagamento no adicional se ela sequer sabe quantas vezes esse professor foi, o que ele está fazendo, se os agentes continuam os mesmos ou não? Então, isso abre um espaço para discussão. Tá? Cortar a partir de uma presunção que nada mais é feito, me parece que é um grande equívoco. Tá? Agora, é diferente, Elias, com relação à questão do auxílio transporte. Tá? Porque o auxílio transporte, ele já pode, por exemplo, deixar de ser pago para um servidor se ele tiver um aumento de salário. Ah, mas como? Sim, porque ele paga 6% do seu vencimento básico a título de contribuição para esse custeio do auxílio transporte. Se esse 6% é maior do que o gasto que ele tem com o transporte, ele não ganha. Então, o auxílio transporte não tem relação direta. Ele não é uma coisa que decorre do simples exercício do cargo. Ele decorre de dois fatores. Eu preciso ir trabalhar e essa locomoção me é indenizada. E segundo, a fórmula de cálculo do benefício tem que ser suficientemente... você tem que ter um resultado matemático que justifique o pagamento do adicional. Então, eu não vejo como manter o adicional do auxílio transporte. Por um motivo muito simples. Não há despesa a ser indenizada. E aí é diferente de salário. Né? É diferente de remuneração. Ela é uma indenização. Agora, o adicional noturno. Eu vejo, por exemplo, algumas categorias como os servidores do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura tem postos de fiscalização em aeroportos, portos, Porto Seco, indústria, abatedouro. Esse pessoal habitualmente trabalha de noite. Faz parte da rotina, faz parte do trabalho deles trabalhar à noite. Ou seja, a remuneração, aquilo que eles estão contando em receber, já é considerando que o trabalho deles é noturno. Então, eles não estão podendo ir trabalhar agora. Tá? Isso vai trazer uma perda de salário. E aí tem um aspecto que talvez as universidades não tenham se antenado, o próprio governo federal, ou a própria administração, é que isso pode ser um estímulo para que as pessoas voltem a trabalhar para não ter prejuízo econômico. E isso é manifestamente contrário às recomendações da Organização Mundial de Saúde. Que a recomendação é justamente do distanciamento. Ou seja, na medida em que eu retiro uma vantagem de um servidor, que é uma vantagem que pressupõe que ele fique em casa, né? Ou melhor, pressupõe que ele vá trabalhar, se eu retiro essa vantagem, eu estou estimulando que ele vá trabalhar. Eu estou estimulando que ele saia de casa. Estou estimulando que ele rompa as recomendações de isolamento. Não. Isso não parece ser sensato nos dias de hoje. Ou seja, é mais um argumento para que a gente aplique para esses adicionais, seja o noturno, seja os ocupacionais, o mesmo entendimento que se aplica durante as férias. E nas férias ninguém vai trabalhar de noite, nem de dia, e ganha o adicional. Porque a lei diz que é efetivo exercício. Então, eu não vejo. Agora, sei que é uma tarefa difícil. Porque as leis e os regulamentos que estabelecem esses adicionais, eles foram escritos numa circunstância, numa conjuntura de normalidade. E o judiciário tende a fazer uma leitura da lei distanciada do momento atual. Ela vai ler o texto puro da lei. E a lei está dizendo que se não for trabalhar, não vai ganhar. Ponto. Mas não pode ser assim tão simples. Não sei qual... E ainda tem o detalhe que a IEM, ela, na hora que ela vai elencar o rol do que vai deixar de pagar, né, ela coloca como primeiro o adicional no auxílio transporte, e aí o que faz sentido. Só que depois ela vai e coloca insalubridade, periculosidade, raio-x. E se a gente pensar num contexto em que, por exemplo, a NR15, que versa sobre os percentuais de químicos que a pessoa pode estar exposta,
pode ensejar o pagamento de uma insalubridade por uma hora por semana, dependendo da exposição e da concentração dos gases no ambiente. É um absurdo total, porque você vai estar cumprindo o requisito da lei, mas tu não vai estar recebendo, sendo que o objetivo desses adicionais ocupacionais nada mais é do que uma contraprestação pelo risco. E no de periculosidade ainda mais grave, né? Imagina um servidor que encosta uma linha de tensão, se ele vier a tombar, ele não vai estar recebendo o direito que é evidente. Então, assim, partindo do macro para o micro, né? Partindo do primeiro elencado para os outros, há uma total disparidade daquilo que foi regulamentado. Uhum. Vamos deixar assim bem claro para quem nos assiste que nós até então só estamos falando daqueles adicionais ocupacionais clássicos, né? O adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade, gratificação de raio-x e o adicional de atividades penosas. Ainda tem alguns, mas são menos frequentes, que é a radiação, adicional por radiação ionizante. Então, esses adicionais, fiquem atentos que na prévia do contra-cheque, na semana que vem, poderá haver surpresa. Os sindicatos têm discutido, vão questionar isso em juízos que já não questionaram. Né? Mas a gente tem que lembrar o que o Elias comentou no início. Né? As atividades que são consideradas essenciais, elas, em tese, deveriam estar excluídas dessa instrução normativa. Então, por exemplo, eu citei agora há pouco o pessoal do Ministério da Agricultura. Eu não imagino que possa se interromper uma fiscalização agropecuária. Tá? Como se pudesse deixar passar qualquer produto por conta da pandemia. Ao contrário. Então, essa atividade, eu vou ficar surpreso se o Ministério da Agricultura resolver suspender o pagamento adicional para quem trabalha nos laboratórios, quem trabalha na linha de frente. Mas, não categórica, eu não consigo... Acho que deu uma travadinha. Eu não duvido de mais nada. Não. Deu uma travadinha no seu. A gente conseguiu acompanhar só até que você não acreditava, mas aí deu clímax e travou. Mas eu não duvido de nada. Porque eu costumo dizer, enquanto advogado, que há uma diferença muito grande de poder e dever. Né? Não deveria acontecer, porque não é previsível, não está no sistema jurídico, mas poderá acontecer, porque pode ocorrer o fato que aquela outra pessoa tem poder de praticar. Então pode e às vezes acontecer, não deveria. E às vezes nem tem o poder, né? Esses dias atrás, eu acho que eu estava até lendo um texto do professor Lenny Streck, que ele fazia uma digressão sobre a legalidade extraordinária e o estado de exceção. E ele dizia, olha, numa legalidade extraordinária, que é o que a gente vive hoje, situações que não teriam como ser previstas, a Constituição é a norma, é a orientação que vai nos guiar pelos caminhos dessa zona escura, que a gente não tem a previsibilidade. Só que não pode ser um estado de exceção. E tem uma parte que ele fala, que é especificamente sobre isso, que ele diz, ninguém tem se atentado que nessa excepcionalidade se estão a ceifar direitos de segunda geração. Então, quando eu vou versar, por exemplo, sobre direitos dos trabalhadores, com uma base que não está adequada à Constituição, eu estou criando um estado de exceção e não uma legalidade extraordinária. Pode parecer até que é uma discussão mais jurídica, mas não. O que a gente pode fazer está na Carta Constitucional. E a gente não pode sair disso. E aí, quando eu venho por uma IN, e aí a gente tem que lembrar que uma instrução normativa não teve ninguém que teve voto. Né? São técnicos de algum lugar, de algum ministério, que sentaram e planilharam aquilo. Então, assim, não é nenhuma lei, não foi nem para o Congresso Nacional. Então, é mais delicado ainda. Eu acho que a gente tem que ter isso como referência, como um farol, para não cair nessas decisões fáceis. Né? Porque uma decisão fácil, claro, sobre o auspicioso argumento de economia, colocar a conta para quem não tem responsabilidade
direta por pagá-la, em um cenário que a gente está liberando recursos para outros que poderiam ajudar muito mais. E enfim. Mas visto ali, Elias, que tem um questionamento sobre o auxílio alimentação também. E eu vou aproveitar que pedir que tu responda já essa pergunta, mas que tu já entre também no outro assunto, que é a questão que também me parece, no mínimo, escandalosa, a questão da suspensão do direito à alteração de férias. Ou seja, daquelas pessoas que tinham férias previstas, lua de mel, tudo mais previsto para acontecer agora, e, bom, vem a pandemia, né? Nos limita nosso direito de ir e vir, né? E aí como fica? Né? Então, se puder já falar sobre o auxílio alimentação, se está ou não incluído, e também tratar desse assunto das férias, que também tem surgido algum questionamento. São dois temas que são muito caros, porque as férias, porque a gente tem que voltar na concepção dos institutos, né? Eu acho que tudo ele pode ser explicado pela base com que ele foi criado. Com relação ao auxílio alimentação, eu não me lembro da IN trazer nenhuma restrição quanto ao Não, pagamento. Então, assim, ao que me parece, vai ser pago. Mas, como diz o colega, eu também não duvido de nada. E, como diriam alguns gaúchos, não há o que não haja, né? Então, pode ser que aconteça algo diferente. Mas, com relação específica às férias, a IN trouxe uma disposição de que você não pode cancelar, prorrogar ou alterar as suas férias, como se as férias fosse algo que tu fica em casa, que tu vai ficar no meio de uma pandemia, cercado de medos, de problemas, e vai estar se reavivando, né? Então, me parece que a conceituação mais adequada para as férias é a conceituação do ministro Godinho Delgado, que ele diz que as férias ela tem uma inquestionável função nas metas de saúde e segurança laborativa. Então, ela ao mesmo tempo que ela devolve o gasto das pessoas, ela também os coloca em contato com as suas famílias, com o seio social da onde ele está. E quando você diz que esse servidor ele pode gozar das suas férias num momento como esse, na verdade o que está dizendo você não vai gozar das suas férias. Claro. Então, é mais correto dizer que não tem do que dizer que está usando. E a minha compreensão ela vai muito alinhada com aquilo que o Conselho Federal da OAB emitiu no parecer sobre a medida provisória, sobre a MPV 927, se eu não estiver enganado, que ele diz, olha, as férias, ela não pode ter uma interpretação isolada, a gente não pode esvaziar o seu conceito, sua função. As férias, elas têm um fundamento muito claro. É evidente que ela beneficia o servidor, mas ainda mais, ela também beneficia o serviço público, porque o servidor que volta, ele volta muito mais vivo, volta com muito mais gás para poder desempenhar um bom trabalho. Então, nesse contexto, me parece que a IN ela viola, inclusive, o artigo 80 da Lei 8.112, porque há uma disposição específica e clara no artigo 80 que diz, em casos de pandemia, a lei de 90 trouxe a previsão, não tem o que fazer. E é mais coerente dizer que não pode do que dizer que você está usufruindo de um direito que você não está. E as palavras têm esse poder. Então, na nossa concepção, isso deve ser questionado, tanto via administrativa, fazendo o pedido de reagendamento, remarcação, cancelamento, para aqueles servidores que já estavam com isso, com essas datas agendadas, e se a administração, por algum motivo, não entender que é o caminho, ela procurar as vias que ela achar adequada para buscar o direito. É mais ou menos por aí que vem a nossa crença. Uhum. Certo. Concordo em gênero, grau e número. Acho que a questão das férias, inclusive, ela é importante ressaltar que a instrução normativa ela abre uma possibilidade para a administração pública permitir a alteração dessas férias também. Ou seja, o servidor que
tinha agendado as férias agora para o mês de maio, de junho, e que não vai poder gozar dessas férias, porque vai ficar intocado em casa, ele pode pedir alteração, ele vai fazer a justificativa deles, dessa alteração. Muitos desses professores e servidores que agendaram as férias estão trabalhando no combate à pandemia também. Tá? Ou seja, eles podem e conseguem justificar com razoável tranquilidade a inviabilidade de concessão das férias. E é preciso que se diga que os dirigentes têm poder, dado pela instrução normativa, de poder corrigir isso. Eles têm alternativa disso. Então, a princípio, não haveria sequer a necessidade de nós judicializarmos, desde que o prepondere o bom senso e a boa vontade dos gestores públicos, nessa hora. Então, um detalhe que é interessante nesse das férias é porque essa IN ela traz várias novidades, né? Outras nem tanto, mas ela fala dos turnos alternados. também. E o que eu acho assim, mais engraçado é que, engraçado no sentido triste da palavra, né? Porque ao mesmo tempo que para os turnos alternados prevê a IN que aqueles, por exemplo, eu sou um servidor e cumpro X horas, agora eu vou cumprir só 50%. Então eu vou receber 50% de adicional. Uhum. Só que para as férias não vale. Para as férias eu não vou receber 50% das férias, eu não vou poder reagendar, eu não vou poder cancelar, eu estou na regra anterior. Então a própria IN ela tem uma contradição nela mesma. Porque, primeiro, como é que tu vai proporcionalizar um adicional por todas as razões que já falamos? E segundo, se eu vou proporcionalizar o adicional, eu não vou proporcionalizar as férias, eu não vou poder nem remarcar metade, então, enfim, não faz sentido algum. Não faz. Mas, Elias, nós chegamos já na nossa metade e temos Vamos aí... falar um pouco sobre o PLP? Pois é, temos outros assuntos espinhosos e que causam angústia no pessoal, né? No final da semana passada, no dia 1º de maio, dia do trabalho, o Senado Federal estava trabalhando arduamente para votar no dia 2 de maio um projeto de lei complementar que passou pela Câmara, foi para o Senado. E esse projeto, o que ele basicamente é? É o projeto de ajuda aos estados e municípios. Então, é o projeto que é liberado pelo orçamento da União. Umas 60 bilhões são liberados para os estados e municípios, através de uma tabela que foi ali calculada por critérios que levam em consideração não só população, nem muito menos representação na Câmara e Congresso, nada disso, mas, sobretudo, a gravidade da situação da pandemia em cada estado e a carência da rede pública de cada estado. Mas foi enxertado... Mas é bom lembrar também que tem dois tipos de verbas, né? Tem uma verba que é carimbada para a saúde e uma verba que não é carimbada. O gestor toma providência que bem lhe aprouvier. Tem algumas proibições, ele pode dar a destinação que ele quiser, menos dar aumento para servidor público. Mas não era também de se esperar que nesse momento tivéssemos aumento de servidores públicos por salário, né? Acho pouco provável. Mas esse projeto, eu queria primeiro tentar contextualizar, ele foi enxertado uma contrapartida nele. Tá? Se vocês acessarem lá os sites do Senado, vocês vão ver as notícias em que claramente o presidente do Senado diz: eu negociei a contrapartida com o ministro da Economia. Foi negociado com o governo essa contrapartida. Qual era a contrapartida pretendida pelo governo federal? Corte nos gastos. Ou seja, que eu mando dinheiro para os estados, mas em troca vocês vão diminuir as despesas de vocês. Adivinhem com o quê? Com o pessoal. Então, a proposta era centrada nisso. Não é a primeira vez que nós nos deparamos com esse tipo de questão. Né? Vocês vão lembrar que em novembro do ano passado, o governo federal apresentou o Plano Mais Brasil. O Plano Mais Brasil era um plano que propunha uma reforma, era uma antecipação da reforma administrativa, ou seja, a reforma do Estado brasileiro. Né? E
Então, esse aspecto da redução de salários, de corte de gastos, já estava no Plano Mais Brasil, já estava na PEC 438 de 2018, né? Que são PECs que todas elas têm a seguinte marca registrada: vivemos uma crise, para sair dessa crise nós temos que cortar os nossos gastos com o serviço público, né? E tudo que eu conseguir economizar com o serviço público, eu sou obrigado a pagar o sistema da dívida pública brasileira. Ou seja, se eu economizo com a saúde, esse dinheiro vai para bancar o serviço da dívida pública. Para quem não sabe o que é serviço da dívida, são juros que nós pagamos para quem toma dinheiro emprestado do governo brasileiro. Então, vejam que a lógica é muito simples. Eu tenho que cortar o gasto. Não passa na cabeça do atual governo, que tem um viés que é muito mais pró-financeiro do que pró-social, não passa na cabeça cortar pagamento de dívidas e juros. Isso é inquestionável. E também não me surpreende, estava na plataforma política nas eleições. Ou seja, não posso dizer que fomos enganados, sabíamos disso. Mas então essa proposta de redução, ela vinha até então, eu dei 2 exemplos que são pré-pandemia. Elas vinham até então numa lógica de que nós temos que recuperar os estados que já estouraram os gastos com o pessoal. Então, a lógica era essa. O que me preocupa muito agora? Agora, esse projeto que passou na Câmara, passou no Senado, está para sanção, até hoje de manhã não havia sido sancionado, ele prevê 2 coisas que, para mim, são perigosas. A primeira, prevê a questão do congelamento de salários, e prevê a questão de congelar o relógio. Eu digo congelar o cronômetro, não pago mais avanços, não pago mais anuênios adicionais por tempo de serviço. E aí vem uma dúvida que o Elias depois vai falar, que é sobre a questão das progressões. E já vi que houve um questionamento de alguém aqui que nos assiste sobre que efeito isso terá nas progressões. Então, antes de passar a palavra, Elias, eu queria só recordar uma coisa com relação ao congelamento de salário. Já vi que o nosso tempo está transcorrendo mais rápido do que nós gostaríamos. A questão do congelamento de salário. Primeiro, vamos desmistificar esse assunto. Os salários já estão congelados. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, interpretando um artigo da Constituição que diz: é garantido ao servidor público o reajuste anual de salários e vencimentos, ele interpretou essa norma dizendo que é devido desde que haja uma lei orçamentária de iniciativa do chefe do poder dizendo que é devido o reajuste. Ou seja, um reajuste é devido, mas não troco. Ou seja, vamos com cautela. Como no Brasil, a prerrogativa de dar aumentos, ela é do chefe do poder, está na Constituição, e eu sou um defensor de que se obedeça à Constituição, Ou o presidente da República manda um projeto de lei, ou o governador manda um projeto de lei, ou o prefeito manda, ou o ministro, o presidente do Supremo manda, ou não tem aumento. Portanto, já não tem aumento, porque é preciso vontade política para ter aumento. Ou seja, os salários já estão congelados. Vamos enfrentar a realidade. Então, nesse aspecto, eu não creio que esse projeto de lei tenha muita eficácia prática e mudaria o cenário do que já está ruim. Ainda mais se a gente tiver como parâmetro um discurso que vem sendo repetido, talvez a quase exaustão, em que o ministro da Economia ele diz do tal do aumento vegetativo como se fosse um aumento de salário e como Exato. se fosse automático. Quereria eu que fosse, né? Mas preciso... não é assim, nunca foi. É preciso distinguir isso para quem nos ouve. O que é um aumento geral e o que é um aumento vegetativo? Um aumento geral é um aumento que visa recuperar a inflação acontecida. É um aumento que é dado de forma geral para toda uma categoria ou todo o funcionalismo público. Então, vou recuperar a inflação para todo mundo. Ou vou recuperar as perdas que eu tive em determinado período. Isso é por conta da inflação. O aumento vegetativo, o que é? É um aumento que é uma decorrência lógica de um outro direito constitucional, que é o direito a uma carreira. Está lá na Constituição, é direito à carreira do servidor público. E um direito à carreira pressupõe que a pessoa movimente dentro da carreira.
que ela progrida, que ela cresça. Tá? Algumas leis ainda prevêem adicionais por tempo de serviço, para premiar a dedicação. Ou seja, o tempo, a produtividade, o desempenho vão fazendo que a pessoa vá progredindo na carreira. E a progressão só faz sentido se eu tiver um aumento no salário. Do ponto de vista, é uma brincadeirinha. Senão, o que adianta progredir para ganhar o mesmo? Não se progride. Então, esse aumento de despesa decorrente do que eu faço para poder progredir na minha carreira, isso se chama aumento vegetativo. Isso tem previsão legal. Toda vez que o orçamento é votado no Congresso, há uma rubrica específica para o aumento vegetativo, uma previsão específica para o aumento vegetativo da folha. Isso faz parte do jogo. Não é previsível, já está orçado. Não se confunde com reajustes por conta da inflação nova. Tá? Agora, o exemplo claro de aumento vegetativo são as progressões. E aí eu passo a bola para ti, Elias. Na verdade, esse é o tipo daquela legislação que foi, não foi, voltou e está sendo, mas pode ser que não seja e pode ser que vete o que não vetou. Né? Então, assim, ainda está um cenário aberto. Pragmaticamente dizendo, depois daquilo que você esclareceu muito bem, qual o Columbre fez o acordo, ele trouxe uma redação para o artigo 9º, para o inciso 9 do artigo 8º, e o artigo 8º é aquele que traz a palavra proibição. Então, União, Estados e municípios estão proibidos de... E aí fala dos aumentos e tal, e aí lá no inciso 9 trazia na redação uma contagem ficta inversa, vamos colocar assim. Porque o que ele faz? Ele diz que o tempo de trabalho não é tempo de trabalho. E ali, nessa inversão total do que é a contagem de tempo, ele colocava que esse tempo ele não poderia ser usado para anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmio, progressões, promoções, incorporações, e ainda deixava um tipo aberto. E demais mecanismos equivalentes que ainda cabia uma interpretação ruim, muito possivelmente ruim. Feito isso, o Senado votou. Na votação do Senado se suprimiu progressões e promoções, isso voltou para a Câmara. Quando volta para a Câmara aumenta as hipóteses que estão lá nos parágrafos, que estão excepcionando esse inciso. E dentre os policiais, o pessoal da saúde, eles colocam o pessoal da limpeza, o pessoal da assistência social, os professores. E isso volta para o Senado e assim é aprovado e vai para o veto. Então tem duas discussões hoje, né? Se vai vetar, porque há um indicativo de que haverá o veto, e depois se o veto vai ser mantido ou não pelo Congresso na hora de entregar o texto à sociedade. Mas o que me parece assim, mais urgente da gente pensar é que, da mesma forma que o parágrafo 10º do artigo 40, ele proíbe qualquer contagem ficta de tempo para servidor público, e essa talvez seja a maior desgraça para aqueles que têm insalubridade, porque eles não podem converter por si só esse tempo em um tempo ficto para aposentadoria, por exemplo, por tempo de trabalho. Ele vai fazer a proibição da contagem, ele vai criar, né, um tempo ficto inverso, porque vai ser quando a pessoa trabalhou, mas não contou. Claro. O que é uma contagem absolutamente doida, né? Não faz sentido algum no ordenamento jurídico. E respondendo tentando responder a pergunta que o professor Flávio mandou aqui na live, sobre a progressão, a gente tem várias interpretações possíveis. Nesse momento, progressões e promoções mantidas, efeito financeiro mantido. Mas e se vetar a exclusão do magistério superior? Bom, progressões e promoções me parecem que vão acontecer sem maiores problemas, porque a própria redação final do texto tirou. O efeito financeiro me parece também possível, porque não tem uma vedação expressa. Só que isso é ficar sofrendo, porque pode ser que tire e volte, ou pode ser que não tire, enfim. A gente tem que ter a redação completa para poder fazer uma avaliação com mais cautela.
mas a princípio me parece que é progressão, promoção com efeito financeiro. Claro. Que lhe parece? Não, eu concordo. Acho que o texto final não foi o que o que o executivo queria. A proposta inicial era, sim, interromper as progressões. A proposta inicial era barrar o crescimento vegetativo da folha. Isso não passou. Isso não passou no Senado, foi cortado. A Câmara confirmou na segunda votação e voltou para o Senado, que novamente confirmou. Mas confirmou e, como tu disseste, foi um pouco mais além. A minha dúvida, porém, é a seguinte. Vamos tentar primeiro tratar dos servidores federais, que são os destinatários primeiros, assim, e de aplicação mais automática dessa norma aí. Por quê? Porque o inciso 9º desse artigo 8º, ele diz assim, que fica proibido exercer qualquer direito que decorra do tempo, exclusivamente do tempo de serviço. Ou seja, o cronômetro está parado até 31 de dezembro de 2021. Então, até lá, as carreiras que têm adicional noturno, por tempo de serviço, não contam. As carreiras que têm progressão exclusivamente por tempo, e algumas têm. Algumas carreiras, a progressão ela é automática, ela não tem avaliação. Agora, veja bem, a palavra exclusivamente por tempo, ela é muito importante. Porque a maior parte das carreiras, e aliás é um chavão muito grande da teoria mais neoliberal, é que é preciso que se mensure o mérito. Bom, as carreiras atualmente são mensuradas, as progressões, pelo mérito, não é só por tempo. As progressões hoje são por produtividade. As gratificações são por desempenho. Então, ou seja, não há no Serviço Público Federal, como regra, progressão exclusivamente por tempo. Então, não creio que possamos daí, com o texto que foi votado atualmente, sujeito à sanção. Acho que as progressões não foram atingidas, sobretudo essas progressões de desempenho e produtividade. Mas tem um aspecto que eu acabei não falando e vi que houve um questionamento, sobre acho que a gente tem um tempinho ainda, sobre o corte de 25% do salário, que muito se falou. Isso. O Augusto e a Eliane trouxeram essa pergunta, e a gente tem uma indagação também do professor Eliomar, dizendo sobre os retrocessos no plano trabalhista dos servidores públicos nesse cenário de prestígio a avanços neoliberais. Uhum. Vamos, então, assim, tentar objetivar nessa reta final. Essa questão do corte dos 25%, ela surgiu em outras propostas de outras leis complementares. E elas se aplicam na seguinte situação, está previsto isso. É a tal da regra de ouro, ou seja, o ente federal que gasta demais, ele não vai poder pegar financiamento, não pode pegar empréstimo da União, não pode receber isso e mais aquilo, né? E ele precisa se adequar aos novos limites. E, para isso, todo ente que tiver estourado o seu gasto de pessoal, e não é o caso da União, e não é o caso da maioria dos estados. Hoje nós temos 12 estados, é bem verdade, que já estouraram o teto de gasto pessoal. Esses que já estouraram, uma das alternativas que se colocam para regularizar de novo esse teto, esse limite de gastos, é o corte de salário de 25%. Mas é um corte de salário muito mal explicado. Muito mal explicado por quê? Porque deixa a critério do chefe do poder decidir quem vai ter o corte ou não. Ou seja, não é um corte para todo funcionalismo público. Ou seja, nós vamos criar agora, se passasse essa proposta, isso ainda é proposta, vamos deixar bem claro, ela só teria efeito prático se o Estado, o município, o Distrito Federal ou a União já tiver estourado os gastos de gasto com o pessoal. Ou seja, se não estourou, não tem que se falar em 25%. Não vamos aumentar o problema. Mas digamos que tenha estourado. E também tem uma coisa que conforta um pouco,
eu não me lembro se foi o presidente da Câmara ou do Senado, que na hora que ele estava justificando a inclusão das progressões, promoções, e dizendo também sobre a questão da barreira dos reajustes, ele disse, olha, vocês chegaram aqui, servidores públicos, para ter um corte de 20% a 30%, e estão saindo só com isso. Então, assim, eu não estou dizendo que o que ele fala vale, né? Muito pelo contrário, mas estou dizendo que na conjuntura isso parece também que está mediado, né? Mas esse assunto não saiu da pauta, vamos deixar isso bem claro. Isso está na pauta do Congresso, as PECs... 186, 186, 188. As PECs que vieram junto com o Plano Mais Brasil e as anteriores a ela, isso tudo continua atual, continua em discussão. A pandemia deixou de lado, mas é um assunto que nós vamos voltar a conversar. Só para tirar uma dúvida ali da Eliane, essa questão do congelamento do cronômetro não afeta a aposentadoria em nada, por um motivo muito simples. A aposentadoria não é mais por tempo no Brasil, ela é por contribuição. Assim, se a pessoa pagou a previdência, está contando o relógio. Então, com relação e também o próprio texto excepciona essa situação. Então, com relação à aposentadoria, não é preciso se preocupar. E o Supremo também decidiu, naquela ocasião do julgamento das desaposentações, que o princípio é o princípio da solidariedade, né? Então, se tu está pagando, está registrado, você se aposenta e não pode, inclusive, revolver isso para ter uma nova aposentadoria mais benéfica naquele prisma da desaposentação. Claro. Mas isso... Bom, também o Supremo tem algumas coisas que ele poderia avançar um pouco mais do que ele já avançou. Essa questão do congelamento dos salários é uma que particularmente me incomoda muito, porque nós estamos diante de um congelamento premeditado de salário. Ou seja, está imposto por esse projeto, ainda não imposto, porque ainda não é lei, mas está imposto um congelamento, uma proibição de conceder um aumento. Ou seja, eu estou já condenando a que os salários sejam corroídos pela inflação até 31 de dezembro de 2021. Isso é uma redução de salário, porque isso impõe uma perda do poder de compra dessas pessoas. E isso não estou falando só do servidor federal, eu falo de todo o funcionalismo brasileiro. Isso se aplica a todo o funcionalismo. Então, quando se diz assim, olha, o princípio da irredutibilidade de salário, que é um princípio que vem sendo interpretado pelo Supremo de forma muito conservadora, eles hoje dizem assim, olha, se não reduzir o valor líquido lá do teu salário, não tivesse redução de salário. Então, eu posso condenar a pessoa a ter o salário congelado por 10 anos. E isso, evidentemente, vai trazer uma perda do poder de compra. Isso vai trazer uma redução. E essa é a redução que eu acho que a Constituição quis garantir. É a redução que a pessoa consiga manter o padrão, o poder de compra que ela tem. Então, mas é um avanço que tem que ser feito ainda. Acho que não vai ser a nossa geração que vai conseguir fazer o Supremo Tribunal avançar nesse ponto. Mas já tem alguns precedentes por aí. O problema é que depois daquela compreensão de que a remuneração é global e que os estados aprenderam também a mexer em direitos quando vão conceder algum tipo de reajuste, os reajustes, nas mais das vezes, são ilusórios. Eu te dou 3 e te tiro 2, eu te dou 3 e coloco 2 níveis de carreira, enfim. Eu faço uma contabilidade criativa para que, ao fim e ao cabo, a folha seja a mesma. E isso sem a gente pensar que a gente está falando de servidores que muitas vezes recolhem 27,5% de imposto de renda, mas agora 14% de contribuição previdenciária. Então, 50% da folha é showtime, né? Bate e volta. Esse é um outro exemplo. Esse é um outro exemplo de redução do poder de compra, não é? Total. No momento que eu aumento a alíquota da Previdência de 11%, e por aí vou, por faixas, eu estou fazendo o quê? Eu estou pagando menos salário. O que a União está fazendo com isso? Ela não está recolhendo para um fundo a previdência que a pessoa faz. Ela está simplesmente diminuindo o que ela paga de salário para a pessoa. Isso é redução? Não, para o Supremo isso não é redução de salário. Só que tem um detalhe, foi bom que comentares isso nessa reta final, porque
isso está acontecendo, começou agora no mês de abril. Tá? As pessoas se depararam com contra-cheques menores do que vinham recebendo antes. Tá? E isso vai ser objeto de discussão judicial. E, novamente, nós vamos ter que socorrer o Supremo Tribunal Federal, porque a matéria é de índole constitucional, estritamente constitucional. Então, ainda que nós tenhamos uma ou outra decisão em primeiro grau, enquanto o Supremo Tribunal Federal não se debruçar de novo sobre a emenda constitucional 103 e desse aumento das alíquotas, que não gerou nenhum retorno, ou seja, aumentou-se o custeio, tá, da Previdência e diminuiu o benefício. Nem manter, diminuiu o benefício, porque as novas modalidades de aposentadoria e de benefícios, em especial as pensões, elas tendem a ser menor do que aquilo que o servidor pagou em vida, imaginando que quando morresse deixaria uma pensão mais justa, enfim. Então é um assunto que está previsto aí na... E fora que se a gente pensar ainda no caso dos servidores que têm doenças graves, né, as tipificadas em lei, o que era o dobro do teto, agora é só um teto. O que implica, ao fim e ao cabo, menos, mais ou menos uns R$800 para a gente que está aposentado há décadas, né? E o Supremo julgou isso em 2004, né, na Emenda Constitucional 41 de 2003. Enfim, se você puder falar um pouquinho sobre isso, a gente tem mais 4 minutos e o Instagram ele não é educado. Ele vai derrubar a gente e na hora que derrubar, foi. Acho que, na verdade, essa emenda 103, nesse aspecto das contribuições previdenciárias terem aumentado e ter diminuído a faixa de isenção para as pessoas doentes, ela desprestigiou completamente a saúde das pessoas, evidentemente, mas ela fez o que o Fernando Henrique Cardoso tentou fazer na década de 90 e não conseguiu. Ele já tinha proposto a emenda progressiva, as alíquotas progressivas, e não passou porque ele esqueceu de mudar a Constituição. Aí o Bolsonaro tratou de mudar a Constituição para que pudesse passar a alíquota progressiva. Só que essa alíquota foi de tal forma grave que um aposentado, por exemplo, ele teve 2 tipos de perda, essa que tu disseste. O aposentado doente só pagava acima do que ultrapassava R$6.000. Ele agora passa a pagar a partir... melhor, ele passava a pagar a partir do dobro do teto. Ele passa a pagar acima dos 6.000. Ele vai ter, além disso, um aumento de alíquota. Portanto, ele teve 2 perdas e nenhum benefício. Ou seja, esse aumento, para mim, foi muito mais um confisco do que propriamente um aumento. O salário da renda dele foi confiscada a título de nada, sem nenhuma contrapartida. Mas é uma opinião que já foi submetida ao judiciário outras vezes, então nós temos que ter muita cautela e não nutrir falsas expectativas, porque o judiciário que nós temos, ele e sobretudo a cúpula, ele ainda obedece um sistema de escolha que é imperial, que é o imperador escolhe quem será o ministro do Supremo. Acho que é isso, Francis. Eu acho que a gente tem muito mais matéria para conversar. Até te faço o convite para a gente repetir isso numa oportunidade que lhe for conveniente. Agradecer a nossa audiência. Muita gente compareceu para nos ouvir falar e eu me despeço aqui e deixar para você se despedir o que, enfim, o amigo quiser tratar. Eu queria agradecer o aceite ao convite que te foi feito, Elias. É bom debater esse assunto contigo. E vários outros. Esperamos poder reencontrar todos em outras oportunidades. E é muito importante que o servidor público não perca a esperança da união da luta. Porque se nós não tirarmos do norte que cada um em casa e simplesmente ficar mandando crítica vai resolver, isso não vai. Ou seja, é preciso se unir, é preciso resistir, e direito nenhum é concedido de graça, o direito só é conquistado. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.